Olá, me chamo Paulo César, sou aluno da Unicesumar, onde faço bacharelado em Teologia. Estou no último período, no último ano. A formatura é logo ali, né? Para este vídeo eu trouxe a vocês uma história sobre um assunto muito interessante sobre a história dos mitos, o mito, né? Assim eu separei o assunto em definição, coloquei exemplos do mito em algumas ciências, coloquei o mito relatado na Bíblia e o mito popular. Claro, a conclusão. Começando então. Definição de mito. Mitos são relatos e narrativas, formas mais antigas por meio das quais o ser humano procura esclarecer o mistério da sua existência no mundo. Para isso, vale-se de narrativas, histórias e lendas transmitidas de geração em geração. Tá, mas qual a função do mito? Para que ele serve? O mito, respondendo, o mito serve para explicar a realidade, a origem do mundo, dos seres e de fenômenos naturais, muitas vezes através de símbolos e elementos fantásticos. Sua função primordial é oferecer explicações fundamentais da existência humana, preenchendo lacunas onde a razão e a ciência podem não alcançar. Os mitos também desempenham um papel crucial na formação cultural e na transmissão de valores de um povo. Bom, entramos em três áreas científicas. Eu escolhi a pedagogia, a psicologia e a área religiosa, né? Então vamos começar pela pedagogia. Na pedagogia, o mito serve ou tem a função de frequentemente, né, apresentar heróis e anti-heróis, cujas ações e escolhas podem servir de lição moral. Ele, o mito, oferece modelos de comportamentos, tanto positivos quanto negativos, né, que ajudam a orientar as ações e decisões individuais. Partindo para a psicologia, sim, a psicologia também trabalha com os mitos, né, para ajudar, né, a quem recorre à psicologia para um tratamento. É uma área importante para se falar sobre os mitos, pois a psicologia explora o papel dos mitos na formação da psique humana e na cultura, utilizando-os como ferramentas para compreender o inconsciente coletivo e a experiência humana. Como mitos são narrativas simbólicas presentes em diversas culturas, eles oferecem insights sobre padrões e comportamentos, emoções e valores individuais. Assim, a psicologia, ao analisar os mitos, busca desvendar significados profundos relacionados à identidade, à relação com o mundo e ao desenvolvimento humano. Bom, o mito na área religiosa. Os mitos na área religiosa estão ligados através das crenças, fornecendo narrativas sobre a relação do mundo terreno com o mundo espiritual, o mundo divino. Eles podem explicar ou buscam explicar a origem dos deuses, os rituais religiosos e as práticas de cultos. Agora vamos falar do mito na Bíblia. Para tal, eu escolhi a história da Torre de Babel, né? É uma história que começa no período pós-diluviano, após o dilúvio, onde o homem ele se assentou, né? Ele começou a se estabeleceu, melhor dizendo, numa terra chamada Sinar, né? Numa terra chamada Sinar. E decidiu construir
construiu uma torre tão alta que alcançasse os céus. Deus, vendo sua ambição e arrogância, ele confundiu as línguas, o idioma dos homens, a ponto de eles não se entenderem mais, e os dispersou pela face da terra. Esta narrativa está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo de 1 ao 9. E este mito, esta narrativa, serve para explicar a variedade de idiomas hoje em dia, né, a diversidade de línguas e a dispersão da população humana. O mito na Bíblia, a Torre de Babel. A variedade de línguas começou aí, segundo a narrativa bíblica. Agora, um mito popular. Um mito popular, peguei como exemplo a fundação de Roma. Muitos conhecem a história, né? De dois irmãos. A história começa com dois irmãos que foram abandonados ao nascer e logo ao nascer e foram criados por uma loba antes da fundação de Roma. Não é isso? Este é um dos mais importantes mitos da vasta e rica mitologia romana e serve para sustentar a identidade e a história daquele povo e para justificar as conquistas, mostrando a força e a coragem do povo romano. Bem, os exemplos param por aqui. A conclusão é que os mitos fazem parte da história e sem a história a história não seria completa sem os mitos. Em suma, os mitos estão presentes no passado, estão presentes no presente, ajudando a forjar o futuro, com suas narrativas, símbolos, elementos e lendas. Atuando em diversas áreas científicas, os mitos atuam em diversas áreas científicas, fazendo parte da formação de uma religião, de uma cultura, da história de um povo ou nação, apresentando heróis e anti-heróis e oferecendo explicações sobre a existência da raça humana. A pergunta é: o que seria da história sem os mitos? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido mexer com a curiosidade de vocês e que vocês venham a se aprofundar mais no assunto, pois é um assunto muito interessante, pois os mitos fazem parte da nossa história. Eu agradeço e peço a Deus que continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado.